Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Todos acharam? Diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa, e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: O que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão. E o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumava pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: Há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: Ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantando, e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: Essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, Pai, porque um dia Ele veio ao nosso encontro e nos resgatou, nos levantou e nos colocou de pé. Nós estávamos como mortos, mas Ele teve misericórdia de nós e nos tomou pela mão. Abençoa o teu povo nesta noite, fala com cada um de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. O mês de novembro é para mim um mês muito importante, é um mês que eu e minha família, nós completamos mais um ano que estamos aqui na Igreja Batista do Jardim Marambá, e este mês nós completamos 9 anos, 9 anos que Deus nos trouxe para cá. E não tem como não fazer uma retrospectiva em nossa mente. Eu me lembro de muitas coisas boas que Deus fez. Muitas pessoas que eu pude discipular e batizar. Eu me lembro de crianças que eu apresentei e que agora já estão correndo para lá e para cá. Eu me lembro de milagres que Deus fez em nosso meio. Mães que não podiam engravidar, filhos que sofreram acidente, como o meu filho, como o filho do nosso irmão André, e Deus teve misericórdia e poupou a vida deles. Quantas coisas, irmãos, a gente presenciou aqui. Quanta coisa maravilhosa, quantas conversões, quantos obreiros foram formados aqui e agora estão pastoreando outras igrejas. A gente viu Deus usar esta igreja pela sua misericórdia, pela sua graça. Nós vimos a glória de Deus neste lugar. Mas também, irmãos, eu me lembro de lutas que nós passamos, momentos difíceis, funerais que eu tive que fazer, de pessoas que eram importantes para nós, pessoas como o irmão Marcos, o irmão João Aires, pessoas que nós vimos Deus
transformar a vida delas e depois Deus tomá-las para si. E foi muito triste ter que fazer o funeral destas pessoas. Nós também vimos pessoas que se desviaram, que não permaneceram na fé, pessoas que estavam aqui com a gente, que ouviram o Evangelho, mas que desistiram, abandonaram, e nós ainda esperamos que um dia eles voltem. Nós oramos por isso. E eu tenho percebido que a vida cristã é assim, irmãos. Em alguns momentos nós estamos nas montanhas, nós estamos ali vendo a glória de Deus, mas existem períodos da nossa vida que nós estamos nos vales. E é isso que está acontecendo neste texto. Quem veio semana passada viu o que nós aprendemos no Evangelho de Marcos. Jesus subiu ao Monte da Transfiguração. Ele mostrou a sua glória para os seus discípulos, para Pedro, Tiago e João apenas. E agora nós vemos Jesus descendo do monte. No Monte da Transfiguração, Jesus viu o Pai falando que o amava. Elias e Moisés apareceram ali, a nuvem, a Shekinah de Deus apareceu ali, e agora eles descem do monte. E o que eles encontram? Confusão, trevas, intrigas. Eles encontram um menino sendo atacado por um demônio. Eles acabam de viver um momento glorioso e agora eles estão passando por um momento difícil. A vida cristã é assim. Vocês que se batizaram hoje, é um momento de glória. Mas vocês precisam estar preparados para os momentos difíceis. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. O que nós vamos ver hoje é que a vida cristã é marcada por glória e sofrimento, por momentos de luz, mas também por momentos de trevas. Nós vamos ver isso. Em primeiro lugar, o que Jesus encontra ali? A incredulidade dos religiosos, dos escribas. Isso está no versículo 14 ao 19. Quando Jesus desce do monte, ele percebe que está tendo uma discussão ali. E uma discussão entre os escribas, os religiosos da época, com os seus discípulos. Os religiosos estavam questionando os discípulos de Jesus, porque eles não foram capazes de expulsar um demônio de um menino. E os religiosos, eles não estavam interessados na libertação do menino, mas nas discussões teológicas. Eles não tinham interesse na libertação do menino, mas em desmascarar, em humilhar os discípulos de Jesus. Porque se eles humilhassem os discípulos de Jesus, eles estariam humilhando a Jesus. Os discípulos eram alunos de Jesus. Pode ver, as escolas, quando um aluno ele vai bem, ele passa no vestibular, o que as escolas fazem? Põe a foto do aluno para dizer, olha, estudou aqui. Nenhuma escola quer pôr a foto de um aluno que reprovou, que não se deu bem. A mesma coisa, se os alunos de Jesus fossem desmoralizados, envergonhados, Jesus seria envergonhado. E era isso que os escribas estavam tentando fazer. Talvez eles estivessem dizendo, olha, Jesus é uma fraude, está vendo? Ele não consegue treinar seus discípulos. Ele não consegue preparar seus discípulos para enfrentar os demônios. Talvez eles estivessem dizendo que o pecado da família daquele menino era a causa do demônio não sair. Talvez os escribas estivessem colocando vários empecilhos. É isso que nós vemos nestes poucos versículos. E nós vamos aprender que a sociedade também é assim, irmãos. A sociedade não está preocupada com os valores cristãos. A nossa sociedade, ela não se preocupa em entender o quanto os valores cristãos, eles são importantes para esta sociedade. Mas essa sociedade, ela quer ganhar o debate.
A nossa sociedade, ela é a favor do aborto, do homossexualismo, da ideologia de gênero. E essa sociedade não está preocupada em tentar entender que os valores cristãos, eles são importantes. Eles querem apenas mostrar que eles estão certos. Então eles fazem uso da ciência, eles se mostram intelectuais e mostram os cristãos como pessoas inferiores, pessoas que não têm capacidade intelectual. Esse é o papel, é assim, o mundo não mudou. Na época de Jesus eram os escribas que estavam ali tentando diminuir Jesus. E hoje são os filósofos, os intelectuais, que estão tentando mostrar que o cristianismo é ultrapassado, não evoluiu. É isso que a gente ouve. Vocês não evoluíram, vocês seguem um livro antigo. E você? De que lado você está? Muitas vezes nós estamos preocupados com quem fez o aborto. Ou melhor, muitas vezes nós estamos preocupados em provar que o aborto é algo errado. Mas nós nos esquecemos de perguntar como está essa pessoa que praticou o aborto. Mas nós queremos provar que nós estamos certos. E aí a gente vai para a internet, Facebook, Twitter. Porque o nosso desejo é mostrar que nós estamos certos. Nós queremos ganhar o debate. Nós queremos mostrar que o aborto é algo errado. E realmente é. Mas será que nós estamos preocupados com aquela pessoa que está vivenciando agora o pós-aborto? Será que os crentes sabem as consequências de quem pratica o aborto, as consequências emocionais, psicológicas, as consequências físicas? Será que nós estamos preocupados em curar essas pessoas, em atender essas pessoas, em abraçar essas pessoas e dizer que, apesar do que elas fizeram, há misericórdia e perdão para elas em Jesus Cristo? Ou nós só estamos querendo mostrar que nós estamos certos e que toda a sociedade está errada? Muitas vezes estamos preocupados em provar que o homossexualismo é algo errado, e realmente é. Mas será que nós sabemos qual é a história que está por trás de um homossexual? Será que nós estamos dispostos a abraçar essas pessoas e dizer: olha, Jesus ama você e Ele se preocupa com a sua vida? Ou nós só queremos mostrar que nós somos mais preparados para o debate? Será que nós sabemos as consequências de viver uma vida homossexual? Você sabe? Você sabe o que isso causa no emocional de uma pessoa? Você sabe o que isso traz em seu corpo? No corpo dessa pessoa? Você sabe os traumas que essa pessoa vivenciou? Você sabe a quantidade de suicídios que existe entre os homossexuais? Quantos amigos homossexuais você tem e que você já pregou para eles? Às vezes nós queremos apenas ganhar o debate. Os escribas estão ali discutindo com os discípulos de Jesus, mas e o menino? O menino está ali sendo jogado pelo demônio ao chão. O menino está espumando. E os bonitão estão discutindo quem está certo. Parece que a igreja ela tem feito a mesma coisa. Não tem ninguém segurando aquele menino no colo para que ele não caia ao chão. Os discípulos de Jesus não entenderam, os escribas que se diziam conhecedores das Escrituras não entenderam nada. E o que Jesus fala diante desse quadro? Versículo 19, ele diz, quando ele vê toda aquela situação, ele fala: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Eu estou preocupado com o menino, não com essas discussões idiotas que vocês estão fazendo.
Vocês conseguem ouvir Jesus falando hoje isso, irmãos? Quanta discussão idiota na internet. E o menino está espumando. Essa é a primeira coisa que Jesus vê quando ele desce do monte. Ele viveu um momento de glória, agora ele vê um caos. Em segundo lugar, ele vê a incredulidade do pai do menino endemoniado. Versículo 20 ao 22. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, o endemoniado caiu ao chão, rolava, espumava pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Você vê a preocupação de Jesus? Jesus quer saber a história que está por trás daquele menino. Quando nós estamos diante de uma pessoa, irmãos, nós temos que entender uma coisa: existe uma história por trás daquela pessoa. Às vezes nós olhamos só o comportamento dela ali, atual, e nós não percebemos que existe uma história, existe uma infância, existe traumas, existe sofrimento. Jesus perguntou: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O menino estava sofrendo muito, irmãos, há muito tempo. Jesus sabia quanto tempo. Por que ele perguntou? Ele é onisciente, ele é o próprio Deus. Porque ele queria mostrar interesse, ele estava demonstrando interesse, que ele estava preocupado com o menino. E não com as discussões dos escribas e dos seus discípulos. Há quanto tempo esse menino está sofrendo? Desde criança. Parece um tipo de epilepsia que esse menino sofria, mas não era uma epilepsia comum, era uma epilepsia misturada com possessão demoníaca. O menino, ele era jogado ao chão, ele rolava, ele espumava pela boca, e isso desde a infância. O evangelista Lucas, contando essa mesma história, ele vai dizer que ele era o filho único deste homem, e provavelmente este homem era viúvo. A mãe não está presente. Dificilmente a mãe não estaria presente numa situação como essa. Todos os comentaristas, eles entendem que este homem, ele era um pai viúvo, ou um pai solteiro, e este era o seu único filho. Lucas vai dizer isso lá em Lucas 9:38. Vai dizer que era o único filho deste homem. E muitas vezes o demônio tem lançado este menino no fogo, na água, para destruí-lo. E aí este homem diz: se podes fazer alguma coisa. Ele fala para Jesus: tem compaixão de nós. Se ele fosse casado, ele diria: tenha compaixão da nossa família. Mas ele diz: tenha compaixão de nós. É um pai com o seu único filho, que vem sofrendo há anos nas mãos do diabo. Qual foi a resposta de Jesus para este pai? Versículo 23 e 24. Ao que lhe disse Jesus: se podes, se eu posso fazer isso, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Que nós vemos uma tensão, um outro tipo de incredulidade. Os escribas, eles eram incrédulos no sentido de oposição. Eles não queriam crer em Jesus. Aqui nós vemos um homem que crê, mas que reconhece que não crê como deveria crer. Ele diz: olha, Jesus, eu creio. A palavra crer é confiar. Eu confio, mas eu desconfio também. Eu não consigo confiar totalmente.
Eu não consigo me entregar totalmente, Senhor, mas eu confio tanto que eu trouxe meu filho até o Senhor. Mas lá no fundo eu também estou desesperado, eu não consigo descansar. Eu confio, mas não confio tanto. E isso também Jesus viu ao descer do monte. Essa confusão neste pai. E a sociedade hoje, irmãos, é diferente? Nós vemos pessoas assim hoje. Pessoas que ora confiam e ora se desesperam. Pessoas que no momento de sofrimento procuram a igreja. No momento de doença, de uma enfermidade, procuram a igreja. No momento de uma crise, pede aconselhamento para o pastor, para os irmãos. Mas depois que a coisa resolve, vai embora. Confia, mas não confia. E você age dessa forma? Você leva o seu caso para Jesus porque sabe que Ele pode cuidar de você, mas depois você não consegue descansar. Você é aquele tipo de pessoa que diz: Senhor, eu estou entregando meu filho nas tuas mãos. Mas daí fica desesperado, não consegue descansar. Mas você não entregou nas mãos de Jesus? Você é aquele tipo de pessoa que entrega o seu cônjuge nas mãos de Jesus, mas depois não consegue descansar. Uma das características daquele que crê é que ele descansa no Senhor. Ele espera no Senhor. Ele se deleita no Senhor. Está em tuas mãos, Senhor. Não está fácil a minha situação, meu filho está numa situação difícil, meu casamento não está numa situação tranquila, mas Senhor, eu não posso mudar. Eu não tenho poder para mudar essa situação. O único que pode é o Senhor. Então eu entrego nas tuas mãos e eu descanso. Você é assim? Ou você é como esse pai que às vezes fala: olha Deus, eu confio, mas eu não consigo dormir não, Senhor. Eu perco sono, eu fico irritado, irritada. Você confia em Jesus para cuidar da sua saúde, para o seu casamento, para a sua vida financeira. Você confia em Jesus para Ele cuidar dos seus filhos. Você crê que Jesus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas? Você crê que Jesus está no controle do que você está vivendo hoje? Que nada acontece por acaso? Que o que você está presenciando hoje na sua vida não fugiu dos olhos de Jesus? Ele sabe, Ele está controlando tudo que você está vivendo. Você confia até este ponto? Você crê que Jesus está cuidando dos mínimos detalhes da sua vida? A diferença do pai do menino possesso para os religiosos é que ele realmente estava interessado em Jesus. Ele não queria desmascarar Jesus, desmoralizar Jesus, rebaixar Jesus. Ele queria o auxílio de Jesus. Ele reconheceu a sua fraqueza, a sua fraca fé, e ele pede ajuda a Cristo para isso. Versículo 22 e 24. Versículo 22 ele diz: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ele pede compaixão e depois ele diz: ajuda-nos. E aí no versículo 24 ele diz: e imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas a minha confiança não é uma confiança à altura do Senhor. Então me ajuda, Senhor. Ajuda a crer em Ti. Você se sente fraco na fé? Como este pai aqui? A palavra de Deus nos ensina: reconheça e peça por ajuda. Peça ajuda a Jesus. Sabe por quê? Ele é o autor e consumador da fé.
Você está com um problema na sua fé? Peça àquele que é o autor e consumador da fé. Ajuda-me, Senhor, a descansar, a confiar mais no Senhor. Eu sei que o Senhor pode, mas eu não consigo muitas vezes descansar, então me ajuda. Foi isso que Jesus encontrou quando ele desceu do monte da transfiguração. Em terceiro e último lugar, ele encontrou o quê? A incredulidade dos discípulos. Versículo 25 ao 27 diz: vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. A multidão se aglomerou para ver o que Jesus ia fazer. Jesus deu uma ordem ao espírito que estava no menino, um espírito imundo. Era um espírito que deixava aquele menino mudo e surdo. Mas Jesus fez com que ele ouvisse. Jesus disse: sai dele. E o menino gritou e caiu como morto. Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou este menino, e ele ficou em pé. Jesus fez o que os discípulos deveriam ter feito. Mas por que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? Em Marcos capítulo 6, versículo 7, e o capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte: Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Agora olha o versículo 13: e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Por que os discípulos não conseguiram agora? Eles estão diante de um demônio. No passado eles expulsaram muitos demônios. Jesus deu autoridade para eles, mas eles não conseguiram. Por que não? Versículo 28 e 29. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: essa espécie, essa casta, não sai a não ser pela oração e jejum. Alguns interpretam que existem demônios que dá para expulsar sem muita oração, quando leem esse texto. E outros só com muita oração e jejum. Esse é um erro de interpretação. O que Jesus está mostrando em todo o texto? Que o povo é incrédulo. Jesus está mostrando a incredulidade do povo, dos escribas, do pai do menino e dos próprios discípulos. A falta de confiança nele. Os religiosos não criam nele e se opunham a ele. O pai do menino confiava, mas não como deveria confiar. E os discípulos? Os discípulos confiaram em si mesmos. O que eles pensaram? Isso aí a gente já fez. Nós expulsamos um monte, não deu nem para contar quantos demônios a gente expulsou. Isso aí a gente tira de letra. Agora é 9 contra 1. Quando a gente estava lá pregando o evangelho, nós expulsamos um monte. Agora nós estamos em 9. E é 9 contra 1. Isso aí a gente tira de letra. Nós já expulsamos muitos demônios. Eles confiaram em si mesmos. E a gente já viu isso na Bíblia. Lembra de Sansão? Eu tenho força. Já matei leão. Já matei um monte de homem só com a queixada de um jumento. Aí vem Dalila. Então deixa eu cortar. Qual que é o seu segredo? A minha força está no meu cabelo. Então ela corta o cabelo dele. E ele acha que ele pode fazer tudo de novo. Porque ele abusou do poder
da autoconfiança. Isso acontece muito, irmãos, com nós pregadores. Quando a gente começa a pregar, as primeiras vezes, a gente tem medo. Às vezes a gente passa a noite orando, estudando. Mas aí uma coisa que é quase que inevitável, a gente começa a praticar. E pregar 50, 40 domingos em um ano, fora os outros dias. E aí você vai se acostumando com aquilo. E aí você acha que você pode fazer sem orar, sem a unção. Isso acontece com os músicos. Primeira vez que vai tocar para um público, as pernas tremem. O cara se preocupa, às vezes dá dor de barriga. Mas depois vai se acostumando. A gente vai se acostumando com as coisas espirituais. Isso acontece com professores. Isso acontece com todos aqueles que, de alguma forma, Deus tem usado na sua área. Você está sempre pedindo a Deus para que te ajude nos seus afazeres? Você tem pedido para Deus te ajudar na realização daquilo que Deus te chamou para fazer? Algumas pessoas, elas começam a ficar tão autoconfiantes que elas caem numa coisa que nós chamamos de síndrome da onipotência. O que é a síndrome da onipotência? É quando o cara, ele confia tanto em si mesmo, que ele começa a se dar a liberdade de fazer algumas coisas que ele não podia fazer. Por exemplo, quem teve problema com álcool, ele sabe que ele não pode entrar em bar. Ele sabe que ele não pode tomar um chopinho. Mas ele fala, eu já estou há tanto tempo, eu posso, eu sou forte, eu tenho controle. É isso que a gente vê com muitos crentes, irmãos. Pessoas que têm problema com mulheres, sabe que não pode ter muito contato, muita conversa, telefone, Facebook. Não, mas eu tenho controle. Igual Sansão. Está tudo sob controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Pessoas que têm problema com o dinheiro, não pode ter cartão de crédito. Aí o cara fala, não, pastor, e agora? Agora eu estou sabendo o que eu vou fazer. E aí vai no Black Friday, né? Cas Bahia. E vem com o carnezão. Não pode, irmão. Você sabe que você não tem. Não confie em si mesmo. Mas enquanto os escribas estavam discutindo com os discípulos, o pai de um menino estava sofrendo. Os discípulos estavam autoconfiantes, achando que eram os bons, e estavam ainda tentando explicar por que eles falharam. E o pai de um menino estava sofrendo. E o menino estava sofrendo ainda muito mais. Por que o menino estava sofrendo ainda mais? Porque o menino era o mais incapaz da história. O mais incapaz. Ele não tinha capacidade de crer. Ele não tinha capacidade de ir até Jesus sozinho. O pai teve que levá-lo. Ele não tinha capacidade de falar com Jesus o que ele estava passando, porque diz que ele era mudo. Ele não tinha capacidade de ouvir, porque ele era surdo. E ele era escravo do diabo desde criancinha. Este texto fala sobre Jesus e sobre como ele salvou este menino e como ele nos salvou. Jesus deixou o monte da transfiguração
Lá no monte estava gostoso. Lembra que Pedro queria fazer até cabana lá? Ele falou: Senhor, aqui está muito bom. E realmente lá estava muito bom. Mas ele deixou o monte da transfiguração. Lá havia glória. Lá havia a nuvem da presença de Deus. Lá havia o amor do Pai. E ele veio para o vale. E o que ele encontrou no vale? Trevas, incredulidade, ataque de um demônio. Ele encontrou caos. Isso não era novo para Jesus. Vocês se lembram lá do Gênesis, capítulo 1? A terra era sem forma e vazia. E o que havia sobre a terra? Havia trevas. E o que Deus fez? Deus disse: haja luz. Quem é a luz? Quem é a luz do mundo? É Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E agora ele está de novo diante de um caos, diante de trevas. E ele podia simplesmente dizer: haja luz. Não, irmãos. A luz do mundo veio. Ela deixou a sua glória. E ela veio a este mundo em trevas. E a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E os homens pegaram a luz do mundo e pregaram a luz do mundo no madeiro. Nós éramos como esse menino antes de sermos salvos. Nós éramos incapazes. Mas o que ele fez por nós, irmãos? O que aconteceu com a nossa vida? Jesus também veio ao nosso encontro. Jesus veio ao seu encontro. Ele deixou a glória do Pai, o reino da luz, e veio para este caos. E ele morreu em seu lugar. O que aconteceu depois que Jesus libertou o menino? O menino foi embora para casa. Aquele dia talvez teve uma festa. Mas qual foi o preço para aquele menino ser liberto? O texto continua. Versículo 30 e o 31. Depois que Jesus curou, libertou aquele menino, o texto diz: eles partiram dali e passaram pela Galileia. Mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava aos seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Jesus estava dizendo o seguinte: para que aquele menino fosse livre, para que aquele menino fosse livre, eu terei que ir para a cruz. Entenda uma coisa: não existe salvação sem que alguém pague o preço. Não existe salvação sem que haja um substituto. Aquele menino foi embora feliz para casa. O menino era jogado ao chão. O menino foi jogado no fogo e na água. Seu pai intercedeu por ele. Ele era o único filho de seu pai. E Jesus falou: eu tomo o lugar deste menino. Jesus também foi jogado para lá e para cá. Agora vai para Herodes, volta para Pilatos. Jesus também era o filho único. Mas o pai dele não intercedeu por ele. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo. Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele também era o filho único de seu pai. E o pai o deu por amor a você. Esse foi o preço. Para que hoje você estivesse aqui. Para que hoje nós pudéssemos festejar. O filho único teve que morrer. Sem a intercessão do Pai. Nós vamos participar da ceia. A ceia lembra a festa.
banquete. Para que este banquete pudesse acontecer hoje, o pão da vida foi partido e seu sangue derramado. Você entende isso? Vocês que se batizaram hoje, hoje é um momento de glória, de montanha, momento de festa, mas haverá momentos de vales, haverá momentos de lutas, mas a Bíblia diz que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque Ele estará conosco. A sua vara e o seu cajado irá nos consolar. Haverá momentos de vales e momentos de glória em nossa vida, até que Jesus venha. Então, as trevas desaparecerão. E nós vamos habitar com Jesus em uma cidade. E diz que lá não vai haver sol, porque Ele será a luz daquele lugar. Enquanto Jesus não vem, nós vamos ter momentos gloriosos em nossa vida, mas momentos difíceis. Mas é só por um tempo. Ele está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. E na cidade santa não haverá mais noite, porque Jesus será a luz daquele lugar. Vamos orar?